O livro do Apocalipse é um dos textos mais profundos, simbólicos e desafiadores de toda a Bíblia. Desde os primeiros séculos da fé cristã, ele tem sido alvo de interpretações, debates e até distorções. No centro de grande parte dessas discussões está uma figura que desperta medo, curiosidade e fascínio: a besta do Apocalipse. Para compreender quem é a besta, é indispensável abandonar especulações modernas, teorias conspiratórias e leituras sensacionalistas, e voltar-se com seriedade para o próprio texto bíblico, permitindo que a Escritura interprete a Escritura. O Apocalipse não foi escrito para confundir os servos de Deus, mas para revelar verdades espirituais profundas acerca do conflito entre o reino de Deus e as forças do mal ao longo da história. O apóstolo João escreve o Apocalipse enquanto estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele escreve para igrejas reais, compostas por cristãos que enfrentavam perseguição e intensa pressão para negar sua fé. Desde o início do livro, João deixa claro que aquilo que ele vê é comunicado por meio de sinais e símbolos. O Apocalipse não é um livro de linguagem literal em sua totalidade, mas uma revelação transmitida por imagens, figuras e representações espirituais que carregam significados profundos. Quando chegamos ao capítulo 13, encontramos uma das descrições mais marcantes. João vê uma besta que emerge do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Essa descrição não surge do nada. Ela dialoga diretamente com o livro de Daniel, especialmente com o capítulo 7, onde o profeta vê 4 grandes animais representando reinos e impérios que dominariam a história humana. Daniel vê um leão, um urso, um leopardo e uma besta terrível e espantosa. No Apocalipse, essas características aparecem concentradas em uma única figura, indicando que essa besta representa um poder que reúne em si elementos de impérios anteriores, tanto em autoridade quanto em crueldade. A Bíblia mostra que a besta do Apocalipse recebe poder, trono e grande autoridade do dragão. O próprio texto identifica claramente quem é o dragão. O grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, 9. Isso deixa evidente que a besta não atua de forma independente, mas é um instrumento de Satanás na história humana. Assim como Deus opera por meio de instrumentos humanos e sistemas, Satanás também age através de estruturas políticas, religiosas e ideológicas que se levantam contra Deus e contra o seu povo. A besta do Apocalipse não é apresentada apenas como um indivíduo isolado, mas como um poder que governa, domina e influencia povos, línguas e nações. O texto afirma que foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e que todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, a adoraram. Essa linguagem aponta para algo que vai além de uma pessoa específica. Trata-se de um sistema de poder que exige lealdade absoluta, adoração e submissão, algo que pertence somente a Deus. Ao longo da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, vemos que o conceito de besta, ou animal, é frequentemente usado para simbolizar reinos e impérios humanos quando estes se afastam da justiça de Deus. Daniel interpreta explicitamente os animais de sua visão como reinos que se levantariam sobre a terra. Isso cria um padrão bíblico claro. Bestas representam poderes políticos e governamentais que se tornam opressores, idólatras e inimigos do povo de Deus. Portanto, quando João descreve a besta do Apocalipse, ele está seguindo essa tradição profética, agora aplicada ao contexto final da história. A besta blasfema contra Deus, contra o seu nome, contra o seu tabernáculo e contra os que habitam no céu.
Ela persegue os santos e vence muitos deles, demonstrando que seu poder inclui perseguição religiosa. Essa característica é central para entender quem é a besta. Ao longo da história, vários sistemas políticos exigiram adoração, colocaram-se como absolutos e perseguiram aqueles que se recusavam a negar sua fé em Deus. No contexto imediato de João, isso se aplicava de maneira muito clara ao Império Romano, especialmente ao culto ao imperador, onde César era chamado de Senhor e Salvador, títulos que pertencem exclusivamente a Jesus Cristo. No entanto, limitar a besta apenas ao Império Romano seria reduzir a profundidade da revelação. O Apocalipse apresenta a besta como um padrão que se repete ao longo da história, culminando em sua manifestação final. Trata-se de todo sistema político, social ou ideológico que se levanta contra Deus, exige devoção absoluta e oprime aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Em sua expressão final, esse sistema alcançará um nível global sem precedentes. Além da besta que sobe do mar, João vê outra besta que sobe da terra, frequentemente chamada de falso profeta. Essa segunda besta exerce autoridade em favor da primeira e engana os habitantes da terra, levando-os a adorar a primeira besta. Aqui, o texto bíblico revela uma estrutura clara: poder político opressor aliado a um sistema religioso enganador. A segunda besta realiza sinais, faz descer fogo do céu e convence as pessoas por meio de milagres falsos. Isso ecoa as palavras de Jesus, que alertou sobre falsos cristos e falsos profetas, que fariam grandes sinais para enganar, se possível, até os eleitos. A marca da besta é outro elemento central dessa narrativa. A Bíblia diz que a besta faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Essa marca representa lealdade, submissão e identificação com o sistema da besta. Na Bíblia, a mão simboliza ações e a testa simboliza pensamentos e decisões. Assim, a marca não deve ser entendida apenas como algo físico, mas como um sinal de compromisso interior e exterior com o sistema que se opõe a Deus. Em contraste com a marca da besta, o Apocalipse apresenta os servos de Deus sendo selados com o nome do Pai em suas testas. Isso mostra que a grande batalha não é apenas econômica ou política, mas espiritual. Trata-se de quem governa a mente, o coração e as ações das pessoas. A marca da besta é o oposto do selo de Deus. Enquanto o selo de Deus identifica aqueles que pertencem a ele, a marca da besta identifica aqueles que se rendem ao sistema do mal. O número da besta, 666, também é apresentado como um símbolo carregado de significado. A Bíblia afirma que esse número é número de homem. O número 6, na simbologia bíblica, está associado à imperfeição, pois fica aquém do 7, que representa plenitude e perfeição divina. O triplo 6 intensifica essa ideia, representando a tentativa máxima do homem de se colocar no lugar de Deus, mas sempre falhando. Não se trata apenas de um código matemático ou de um nome específico, mas da expressão máxima da rebelião humana organizada contra Deus. Ao longo das Escrituras, vemos que o espírito da besta já opera no mundo. O apóstolo João, em suas cartas, fala sobre o espírito do anticristo, afirmando que muitos anticristos já haviam surgido. Isso indica que a besta não é apenas uma realidade futura, mas uma força presente que se manifesta sempre que o poder humano se coloca acima de Deus. No entanto, o Apocalipse aponta para um momento em que esse espírito atingirá sua forma mais intensa e global. Apesar de todo o poder, autoridade e influência da besta, o Apocalipse deixa claro que seu domínio é temporário. Ela recebe autoridade por um tempo determinado, e esse tempo está sob o controle soberano de Deus.
O livro enfatiza repetidamente que Deus continua no trono. A besta parece vencer, perseguir e dominar, mas sua derrota já está decretada. O cordeiro que foi morto é apresentado como o verdadeiro vencedor da história. No capítulo 19, João vê a derrota definitiva da besta e do falso profeta. Eles são lançados vivos no lago de fogo, enquanto o dragão é aprisionado e, posteriormente, também condenado. Essa cena revela a verdade central do Apocalipse. O mal não triunfará. Por mais poderoso que pareça, por mais que engane multidões, o sistema da besta está condenado desde o início. Portanto, quem é a besta do Apocalipse? À luz da Bíblia, ela é a representação máxima do poder humano rebelde, inspirado por Satanás, que se levanta contra Deus, persegue os santos, exige adoração e tenta ocupar o lugar que pertence somente ao Criador. Ela se manifesta em sistemas, governos, ideologias e, em sua forma final, possivelmente em uma liderança mundial que reunirá essas características. Mais do que identificar nomes ou datas, o Apocalipse chama os cristãos à vigilância, fidelidade e perseverança. A mensagem final não é medo, mas esperança. O livro do Apocalipse não foi escrito para satisfazer curiosidade, mas para fortalecer a fé dos que seguem o Cordeiro. Ele mostra que, mesmo diante da besta, dos impérios e das perseguições, Deus permanece soberano, Jesus reina, e aqueles que permanecem fiéis até o fim herdarão a vida eterna. A besta passa, seus sistemas caem, seus reinos se desfazem, mas o reino de Deus permanece para sempre.